Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Food Time. É o nosso bate-papo semanal aqui a respeito do segmento de alimentação e, obviamente, a Riber Foods sempre trazendo um convidado especial para a gente bater um papo gostoso, saber um pouquinho das tendências de mercado e hoje explorando o mundo dos sorvetes e açaí. Bate-papo hoje incrível com Daniel Navarro, que é proprietário da sorveteria Que-Rap de Monte Azul Paulista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Daniel. Muito obrigado. Vamos lá, conta um pouquinho da sua história, da história da Que-Rap. Tá. A Que-Rap começou na cidade de Monte Azul Paulista, mas antes de ser vendedor de sorvete, trabalhar com sorvete, no ramo de sorvete, eu era vendedor de salgado de rua. Olha aí. Então eu comecei com 9 anos de idade, minha mãe fabricava o salgado, até por conta de uma arte que eu e meu primo fez. E ela não queria que a gente ficasse brincando na rua. E ela descobriu um jeito mais terrível de castigar os filhos, que era sendo vendedor. E aí a gente foi castigado a começar a vender salgado na rua. E isso foi por um tempo, a gente saía para vender salgado, mas eu era um péssimo vendedor. Eu mais comia salgado do que eu vendia. Minha mãe conseguiu persistir por 2 meses nesse empreendimento, mas ela viu que não ia dar muito certo e ela parou. Com 12 anos de idade, eu fui trabalhar no ramo do meu pai. Eu fiz curso no Instituto Embeleze de cabeleireiro e eu fui trabalhar como cabeleireiro mesmo. É mesmo? No salão. Comecei com 14, 2 anos e poucos de curso. Comecei com 14 no salão e dos 14 até os 19 anos eu era cortador de cabelo mesmo, assim. Trabalhava no salão, final de semana. E nesse meio tempo em que eu trabalhava no salão do meu pai, eu tinha vontade de ter meu próprio negócio. Então eu queria ter meu próprio salão. Aí o que eu fiz? Ô pai, eu quero montar meu próprio salão, porque o senhor, ele era bem mais antigo do que eu, ele não queria colocar as novidades que eu queria, né? E eu falei assim, eu vou juntar dinheiro, vou montar meu próprio salão, depois que eu montar meu próprio salão, aí eu sigo carreira solo, né? Foi essa a ideia. Mas aí o que aconteceu? Pra mim juntar dinheiro, que eu não tinha condições com o próprio salão, eu fui voltar a vender salgado na rua de novo. Então eu tinha aí mais ou menos uns 17 anos quando eu comecei nessa empreitada. Com 17 anos vendendo salgado de novo na rua, e aí eu já não comia mais todos os salgados, eu descobri que vender é muito melhor do que esperar um cliente. Então, por exemplo, as pessoas que eu tava cortando cabelo ali, eu esperava elas viriam para cortar cabelo, mas se elas decidissem não cortar o cabelo, eu não ganhava dinheiro. E o salgado não. Eu saía, eu oferecia salgado para todo mundo, eu trocava ideia com o pessoal na rua e eu vendia quanto salgado eu queria. E no meio desse rolê vendendo salgado, eu conheci um sorveteiro, certo? Que passava a tarde inteira fazendo sorvete e atendendo o cliente no balcão, e ele não tinha muito tempo para almoçar. E aí eu vendia o salgado para ele e a gente virou amigo, certo? Aí eu falava que eu amava a minha cidade e ele falava que Monte Azul era uma bosta. Sensacional! Desse jeito. E assim, era muito doido, porque a visão dele era que a cidade era ruim, porque ele tinha uma referência de outros sorveteiros de outra cidade. E eu falei assim, eu amo a minha cidade. Graças a Deus eu vendo meu salgado aqui, dá tudo certo aqui. E quando ele me ouvia falar assim, ele parece que tinha uma dúvida dentro do coração dele, né? Até que um dia ele virou pra mim e falou assim, eu tô indo pra Barra Bonita. Pra mim você é mais do que um vendedor de salgado, você é meu amigo. E eu vou te ensinar a fazer sorvete. Olha aí. E nessa época, como que eu tava? Tava igual o pai do Cris, né? Eu trabalhava vendendo salgado na faculdade, eu trabalhava vendendo salgado na rua de Monte Azul, com a minha motinha já, eu trabalhava no salão do meu pai cortando cabelo, eu tinha uns 3 empregos. E ele virou pra mim e falou assim, eu vou te ensinar a fazer sorvete, você fica no meu lugar e toca um negócio de sorvete também, que você vai ver que o negócio de sorvete é muito melhor que o negócio de salgado. Eu falei assim, mas eu não sei fazer sorvete. Aí ele falou assim, não, eu te ensino a fazer sorvete e você vai ficar no meu lugar. Olha que doido, Tom. Em menos de 1 mês ele me ensinou a fazer sorvete, convenceu os caras que eram uns arrendatários, porque ele era arrendatário, ele ganhava 50% do lucro líquido, a me colocar no lugar dele. E eu comecei a trabalhar no lugar dele. Em 1 mês. Ele ficou 3 anos, na época que a sorveteria dele, ele ficou 3 anos trabalhando lá e ele nunca tinha pegado nenhuma porcentagem, comprado nenhuma porcentagem dos caras. Em 2 meses e meio eu comprei 25%. Em 3 meses, em 9 meses, eu já tinha comprado os outros 75%. Então, tipo, foi muito rápido, sabe?
O que mudou e por que deu muito certo naquela época? Ele não vendia muito sorvete porque o sorvete de leite ninho dele era o sorvete mais vendido. E todo mundo ia lá para tomar sorvete de leite ninho. E aí, para não vender só o sorvete de leite ninho, ele piorava a receita de leite ninho de propósito para que vendesse os outros sabores. Ou seja, ele se sabotava. Sozinho, exatamente. Ele era uma pessoa muito boa, mas a questão do atendimento era ruim, era fraco. Sabe, tinha vários pontos a melhorar. E foi esses ajustes que a gente foi fazendo, né, que foi alavancando as vendas. Tanto é que na época eu coloquei meu salgado para vender junto com o sorvete naquele período e eu ganhava clientes de todos os lados. Como eu tinha clientes que eu visitava na minha região, na minha cidade, as pessoas me conheciam, isso também trouxe clientela para dentro da sorveteria. Naquela época, em mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos que eu toquei a sorveteria, a gente dobrou o faturamento da loja ano após ano. Olha aí, que maravilha. Foi uma doideira. Ô, Daniel, e fala uma coisa, hoje aqui Rap só tá em Monte Azul ou vocês estão atuando em outras cidades também? Hoje a gente atua em 5 cidades, olha certo? A gente tá vendendo, tem 15 lojas da marca, né? Como franquia mesmo. E a gente atende mais umas 20 sorveterias por fora, que são sorveterias que não levam a nossa marca. E existem pontos de venda, são 117 pontos de vendas que a gente vende o sorvete, e aí já passa mais de 70 cidades, né? Que a gente atende, mas daí eles não têm a nossa marca, só trabalham com os nossos picolés. Tá certo. Com relação à franquia, isso foi demandado pelos clientes aí, ou pessoas que de repente frequentaram ali a sorveteria, demandaram de você a criação da franquia, ou foi espontâneo? Falou, não, acho que está na hora de expandir, vamos criar o sistema de franquia aqui da sorveteria. Como é que foi o surgimento da franquia? A gente sempre teve o sonho, né, de montar mais lojas, expandir e ganhar mercado. Porém, a gente cresceu mais no ramo de picolé, que foi onde a gente começou a revender em grande escala, certo? Só que o que aconteceu? Quando veio a pandemia, as lojas que a gente estava fazendo como modelo, protótipo pra gente, para ver se ia valer a pena fazer o sistema de franquia, quando a pandemia veio, a gente perdeu muito cliente de picolé e a gente começou a investir na franquia, certo? Então foi meio que uma demanda necessária, certo, que a gente precisou fazer mesmo para conseguir equilibrar o nosso giro de venda. E aí elas começaram a crescer, e qual que é a vantagem das lojas, né? Como sorveteria, uma loja, uma franquia, compra muito mais sorvete do que um fornecedor, do que um distribuidor, do que um vendedor de ponto de venda. E aí começamos a investir nisso, e hoje 50% das nossas vendas vem das franquias, certo? E os outros 50% vem das pessoas que a gente distribui sorvete para eles revenderem. Muito bom. Baseado nessa informação que você acabou de passar para a gente agora, se uma pessoa, de repente, se interessar em ter uma franquia da Aqui Rap, como que funciona? Ela pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook ou até pelo meu telefone mesmo. Eu sou bem acessível, muito simples. Eu consigo explicar para ela todos os modelos que a gente tem. O modelo menor, com 50 metros quadrados, o de 80 metros quadrados e o de 200 metros quadrados. A gente explica para a pessoa tudo no sistema de sorvete, como que ela vai organizar a estrutura dela de produto, como que ela vai trabalhar a parte de marketing, qual que é a estrutura que a gente precisa para a loja, como ser sorveteiro, na verdade. Porque é muito gostoso, viu? Depois que a pessoa é mordida por esse bichinho aí, apaixona. Pois é, a gente tem tanta gente, a gente vê que é uma paixão mesmo, né? Tem que gostar. Que a gente vê aí gente já há muito tempo no ramo, se tornando aí marcas tradicionais, então é bacana.